Enoque é um personagem bíblico amplamente reconhecido por sua peculiaridade de não experimentar a morte. A Bíblia relata que Enoque não passou pela morte, sendo mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Neste vídeo, você será conduzido a compreender todas as referências bíblicas acerca desse indivíduo. Antes de adentrarmos na narrativa sobre Enoque, é relevante salientar que a Bíblia menciona dois homens com o mesmo nome. O primeiro foi filho primogênito de Caim, o qual, conforme as Escrituras, deu nome a uma cidade edificada por seu pai. Já o segundo Enoque, mencionado na Bíblia, foi descendente de Sete, pertencendo à linhagem piedosa que preservou o conhecimento de Deus. Enquanto o primeiro pertencia à linhagem ímpia de Caim, o segundo tornou-se conhecido por ter sido arrebatado ao céu, destacando-se por sua proximidade com Deus. Enoque também é identificado como pai de Matusalém, o homem que detém o recorde de longevidade na história humana, vivendo 969 anos. A Bíblia menciona que Enoque gerou outros filhos e filhas, embora seus nomes não sejam registrados. O relacionamento íntimo de Enoque com Deus é evidenciado pela afirmação bíblica de que andou com Deus, uma expressão exclusivamente atribuída a ele e a Noé. Vale ressaltar que Noé foi bisneto de Enoque. O texto bíblico relata que Enoque viveu em comunhão com Deus por 365 anos, até que Deus o levou consigo, sugerindo seu desaparecimento da terra. Alguns estudiosos interpretam os 365 anos como um número simbólico, representando os dias de um ano solar. Talvez uma vida completa e privilegiada seja sugerida, porém a dificuldade reside no fato de que o texto de Gênesis 5 apresenta um registro genealógico que parece ser literal, sem empregar linguagem simbólica. Além disso, se a longevidade de Enoque for considerada simbólica, então a mesma interpretação deveria ser aplicada aos outros patriarcas mencionados nesse capítulo. Se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas literalmente, então provavelmente a melhor opção seria entender a idade de Enoque da mesma forma. Se essa interpretação estiver correta, Enoque foi o patriarca pré-diluviano que viveu menos tempo na Terra, contrastando com seu filho Matusalém, que deteve o recorde de longevidade. No entanto, o destaque dado à comunhão de Enoque com Deus e a maneira como Deus o arrebatou sugere que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na Terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoque para si tem gerado algumas discussões entre os intérpretes bíblicos. Algumas tradições judaicas, por exemplo, interpretam que o texto de Gênesis não afirma explicitamente que Enoque foi arrebatado. Para elas, a declaração de que Deus o tomou para si é uma figura de linguagem poética que indica a sua morte precoce. Porém, dentro do cristianismo, não há dúvidas de que o escritor de Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Essa é a interpretação adotada pelo autor da Epístola aos Hebreus, que escreveu: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Para quem crê na plena inspiração e inerrância da Bíblia, a melhor interpretação é entender que Enoque foi realmente arrebatado ao céu. Ele e Elias, juntos, são os únicos homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. De certa forma, o que aconteceu com esses dois homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoque é particularmente importante, pois mostra que a imortalidade foi ensinada desde os primeiros momentos do Gênesis. Enoque é citado na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e na Carta aos Hebreus. Ele também aparece na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11,
onde o escritor bíblico atribui o arrebatamento de Enoque à sua notável fé, que o conduziu a um testemunho de que agradava a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, onde profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos debatem sobre como Judas mencionou Enoque, pois o escritor do Novo Testamento fez uma citação quase literal do livro pseudográfico de 1 Enoque. A questão discutida é se Judas realmente citou essa obra apócrifa ou se ele se baseou em uma tradição oral, que também pode ter sido usada no livro pseudográfico. Isso nos leva a considerar os diferentes livros de Enoque. Foram encontrados pelo menos 3 livros que trazem o nome de Enoque: o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros levanta questões sobre a sua autenticidade e importância para entendermos melhor o contexto histórico e religioso da época. Os 3 livros têm algumas semelhanças entre si. O mais renomado é o primeiro livro de Enoque, amplamente reconhecido por sua versão etíope. Este livro era conhecido desde o período apostólico e citado por pais da Igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. No entanto, o manuscrito original desapareceu, restando apenas fragmentos em grego e etíope. Apesar de sugerirem a autoria de Enoque, os fragmentos datam de 200 a.C. até o final do primeiro século depois de Cristo. Por isso, os estudiosos consideram improvável que tenham sido escritos pelo Enoque bíblico. Entretanto, alguns intérpretes sugerem que o livro de Enoque pode conter citações preservadas por tradição oral, mas geralmente são vistos como pseudoepígrafos judaicos, não alcançando status canônico ou sendo incluídos nos chamados livros apócrifos. O primeiro livro de Enoque é o mais relevante entre os 3, possuindo seções que remontam ao período dos Macabeus, embora sua conclusão provavelmente seja do primeiro século depois de Cristo. Ele oferece insights sobre o período intertestamentário e a teologia judaica pré-cristã, mas não é considerado canônico. Sobre a suposta citação feita por Judas desse livro em sua epístola, os estudiosos divergem. Alguns acreditam que Judas citou uma tradição oral presente no livro de Enoque, enquanto outros sugerem que ele intencionalmente citou uma literatura pseudoepigráfica usada por falsos mestres. Além disso, a passagem citada por Judas parece ter sido influenciada pelo Pentateuco, especificamente Deuteronômio capítulo 33 versículo 2. Em conclusão, apesar das diversas lendas em torno de Enoque, o que podemos afirmar com segurança sobre ele é apenas o que encontramos nas páginas da Bíblia.